Olá, sou o professor Palomino. No vídeo de hoje em LabVIEW vou construir funções trigonométricas. Para isso, inicialmente vamos fazer um pouco da teoria para entender o que LabVIEW vai nos permitir construir com a programação, né? Então, para isso vamos neste quadro. Aqui eu vou iniciar fazendo uma descrição dos ângulos, né? No caso aqui vamos ter o ângulo zero. Isto supondo um vetor que estará, digamos, percorrendo a circunferência, né? Então, está fazendo uma varredura dos ângulos, infinitos ângulos que aqui possui. Só vou colocar alguns de referência, né? Então, a gente sabe que isto é π, então aqui seria π meios, este seria 3π meios, e aqui quando chega ao final 2π, ou seja, 0 e 2π são o mesmo ponto. Assim mesmo vamos encontrar aqui entre os 90 graus de 0 e π meios, vamos encontrar π quartos, então, né? Aqui vamos encontrar 3π quartos, aqui seriam 5π quartos, e aqui mais ou menos 7π quartos, mais ou menos, né? A intenção é fazer uma pequena descrição do que vamos construir em LabVIEW. Não estamos interessados na precisão da imagem, né? Mas tudo bem. O que me interessa realmente é observar como a projeção deste vetor aqui no eixo y seria, né? Seria y, isso seria o x, né? E esta projeção o tempo todo. Então, quando o ângulo está aqui em zero, está nesse ponto de zero, ou seja, um ângulo zero, a projeção em y seria este ponto aqui, né? Todas as projeções que a gente faz em y, a gente trabalha com seno, né? Estamos falando da função trigonométrica seno, em função de um ângulo que poderíamos chamar aqui ângulo θ, né? E as projeções que estejam nesse eixo x, em x estaríamos falando da função cosseno desse mesmo ângulo θ, né? Então as projeções em x, que não vou fazer, só vou fazer em y, somente para entender o que vamos construir em LabVIEW. Então, tudo que esteja no eixo y. Vou fazer uma extensão dos ângulos, vou fazer um eixo para descrever os ângulos e assim poder observar o que acontece com essa imagem no eixo y. Então vamos colocar aqui. Não é o eixo y, é uma extensão que eu vou colocar aqui só para poder descrever melhor o que acontece nos ângulos. Então vamos colocar aqui também nesta altura, na mesma altura de π quartos e 3π. É só uma linha aqui, vou fazer até de outra cor para. São umas linhas aqui, só para ter uma ideia de em que altura que está este ângulo de π quartos e 3π quartos, né? E a máxima amplitude, que seria aqui, né? Também coloco umas linhas só de referência, né? A mesma coisa aqui na parte de embaixo, 45 graus aqui negativos, que 7π quartos ou 5π quartos estão na mesma altura. Portanto, é de esperar que o valor do seno e cosseno seja o mesmo, né? Beleza. Então, vamos colocar aqui. Agora, a máxima amplitude negativamente. Ou oposta. Enfim. Agora vamos colocar a régua para fazer mais um eixo, só para ter digamos, uma cópia do que é o eixo y. Realmente, este sim seria y também. Vou fazer preto. Aí estaria. Muito bem. Um pouco exagerado, mas tudo bem. Está aí, vamos guardar a régua. E este seria nosso y, o y, e este seria o ângulo θ, a varredura do ângulo θ. Então vou fazer aqui umas pequenas divisões que estaríamos, vamos colocar aqui mais ou menos a cada 3, né? Eu coloquei
temos 8 pontos, 9 com o último, que se repete, né? Mais ou menos aqui, o último estaria por aqui, mais ou menos, né? Então esse seria o ângulo zero. Aqui teríamos o π quartos, este seria o π meios, este seria o 3π quartos, aqui teríamos π, 5π quartos, 3π meios, 7π quartos e novamente aqui 2π, que seria esse ponto final. Vamos fazer um pouquinho, uma linha um pouquinho mais para lá. Isso não é tão simples aqui, sem a régua, mas tudo bem, aí está, 2π. Então, vou desenhar em azul os pontos de esta amplitude, só que agora em um eixo em função do ângulo. Então, observem que quando está em zero, né, está o ângulo em zero, estaria este vetor aqui. A projeção no eixo y seria zero. Então, esse ponto está evidentemente aqui, né, ali. Depois, quando chega a π quartos, observem que eu coloquei uma linha tracegada na altura de π quartos, porque o reflexo, né, a imagem estaria aqui, o reflexo estaria aqui, nesse ponto. Então, o ângulo para ângulo de π quartos, nessa altura, né, estaria aqui. Aí estaria esse ponto. Em π meios, observem que π meios estaria na máxima amplitude, e também fiz esta linha tracegada pensando nisso. Marcamos aí. 3π quartos, fazermos nesse ponto, e π em zero, né? A π novamente está em zero. Né? Este 3π quartos é a mesma imagem de π quartos, por isso está na mesma altura, na mesma altitude, ó. E aqui, a partir de π, então vamos para a parte negativa de este y. 5π quartos está na mesma altura que 7π quartos, né? Então 5π quartos estará aqui na linha, aqui neste ponto. 3π meios estaria aqui nesta linha vermelha. 7π quartos, como eu falei, igual que 5π quartos, né? Estará ali. E quando chega ao final, observem que ele chega a zero, o π meios, que seria esse último ponto, né? Mas na verdade esse repete. Esse ponto aqui, vou colocá-lo como uma bolinha, só para indicar que aí começaria o seguinte ciclo, né? Claro, como ele é periódico e esses ângulos em essência são os, digamos, se repetem, então a gente veria uma função seno e em cima a outra função seno e em cima outra. Então não importaria quantas vezes, neste caso, quantas vezes vai dar o ciclo, porque ela é periódica quer dizer que se repete a certo tempo, e neste caso a partir de 2π se repete. Se for a frequência, se se repete com uma frequência, pues está ele fazendo por uma unidade de tempo um número de vezes, né? Então 1 Hz implica que ele durante um segundo ele faz esse percurso. 2 Hz quer dizer que em 500 milissegundos ele faz cada percurso, para completar em um segundo 2 voltas e assim por diante. Agora vou colocar então a régua novamente, tal como faria lábio. Vou juntar os pontos, unir os pontos e ver o resultado, né? Então aqui está. Primeiro, já aproveito a régua que está desse jeito e aqui no final aproveito também. Este aqui. Aí mais ou menos. Claro, este ponto, esta linha não existiria para o primeiro ciclo, só para o segundo. Então vou fazer aqui punchadinho, só para ter essa referência aí, né? Agora vou fazer este outro aqui. Aproveito que está aqui a régua. Só juntar, só unir os pontos. Olha, fui além. Isto aqui. Já aproveito a posição da régua e faço este aqui. A ideia é que não fique
perfeito não estamos caprichando por ele, mas sim que fique bem, né? Pelo menos com as limitações que esses pontinhos nos dão, né? Aqui fiz um zoom acidental. Vamos colocar aqui. Vou fazer um pouco mais a imagem para cá. E aqui vou colocar a régua para atrasar este ponto. A linha entre esses dois pontos. Isto. E aproveito para aqui embaixo também fazer esse traçado entre estes dois pontos. E agora estes três pontos casualmente passam pela mesma, são unidos pela mesma linha. Isto aqui. Pronto, então agora tiramos a régua e aí está a função trigonométrica, né? É um seno e, pues sim, um pouco quadrado se se quer, mas é justamente pela quantidade de pontos, que foi o número de ângulos que eu tomei, né? Então aqui neste número temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos. O não são 9. O nono seria para o seguinte ciclo, é como marcar o zero. Então são evidentemente 8 pontos. Eu vou tentar então não esquecer e fazer igual em lábio. Vou fazer os 8 pontos, traçar a curva e ver nesse sentido o que dá, né? Lembrando que o seno do ângulo, neste caso o seno de ômega t é igual, né? Implica que é igual ao seno de 2π 2πf, né? Vezes t. Claro, este ômega necessariamente é 2πf, né? Onde f é o inverso do período, né? F inverso do período. E neste caso, se nós tivéssemos uma frequência igual a 1 Hz, o período, portanto, seria de 1 segundo. Quer dizer que ele daria uma volta, uma varredura de todos os ângulos em 1 segundo. Como estamos aqui em uma condição discreta, ou seja, por pontos, esta quantidade, estes 8 pontos nos darão essa resolução para 1 Hz, né? Se eu tivesse 2 Hz, se a frequência fosse 2 Hz, eu necessariamente iria ver esta mesma curva, só que aconteceria 2 vezes em 1 segundo. Eu vou colocar então, só para efeitos de desenho, eu vou refazer aqui a função, mas claro que não, só vou copiar e colar um pedaço dela aqui para repetir o seguinte ciclo, que seria o ciclo dos 2 Hz, né? São 2 ciclos, né? Então aqui vamos a copiar, copia, este é cortado, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C e este Ctrl V. Isso que ele colocou aqui ficou esquisito. Ctrl C aqui, muito bem, Ctrl V. Isso que eu quero, vamos ter que cortá-la aqui para dizer que ela vai exatamente aqui, ó. Vou colocá-la aqui. Não, estou selecionando errado aqui. Seleciono isto. Agora me ajudo aqui com o mouse para posicioná-la no ponto zero. Eu apaguei o ponto zero, né? Mas esse ponto zero é mais ou menos por aqui. Mais ou menos aqui. Ali, né? Então aí dá para ver os dois ciclos de uma função de 2 Hz. Então isso quer dizer que o tempo estará acontecendo aqui no final em 1 segundo, né? Estes 2 ciclos estaria fazendo em 2 segundos.
Então, se eu colocasse aqui uma condição do tempo, eu diria que isto é 1 segundo. Né? Em 1 segundo acontecem 2 ciclos, portanto, se acontecem 2 ciclos, a frequência é de 2 Hz. Né? Neste caso, a frequência seria de 2 Hz. Então, em Labview também podemos considerar esse detalhe. Né? Se eu tenho uma função de 2 Hz, observem que já não são 8 pontos. Aqui utilizei o dobro, 16 pontos. Porque se eu utilizo os mesmos 8 pontos, evidentemente a resolução vai se estragar. Tenho menos pontos para fazer, vai ficar mais quadrada. Beleza? Tendo essa consideração, então vamos para Labview. Vamos para Labview aqui. Eu tinha preparado este. E vou construir a função trigonométrica partindo então de um for, porque evidentemente vou ter que fazer uma varredura, né, de tempo. Observem aqui, vou voltar aqui para mais um detalhe, né? Se eu coloco, voltando para o nosso caso, aqui eu tenho outros rabiscos aqui, vamos colocar mais para cá. Isso. Se eu coloco aqui nesta condição de 1 Hz e o número de pontos, e que eu quero saber qual é o tempo de cada ponto, em que momento está passando por cada um desses ângulos, pois evidentemente que eu teria um período de 1 segundo e eu tenho 8 pontos. Então, digamos que o tempo de amostragem, o tempo em que eu vou tomar cada ponto seria esse segundo dividido o número de pontos, que neste caso seria 8. Né? Isso aqui ficou estranho. Né? 8 pontos. Né? Isso nos vai dar aproximadamente, deixa eu pensar, 0.125. Isso. 0.125 segundos, que é o mesmo que 125 milissegundos. Né? Então, a cada passo que ele dá nestes ângulos, do 0 ao 125 milissegundos depois, está em pi quartos. 120 milissegundos depois desse pi quartos está em pi meios, e assim por diante. Né? Então, eu teria que considerar, poderia considerar cada um desses pontos. Digamos, se eu chamo este ponto 0, ponto 1, ponto 2, ponto 3, né? Eu poderia fazer uma tabelinha aqui, vamos aqui colocar, né? O número de pontos, uma tabelinha aqui, um pouco mais torta que o outro, e aqui o tempo, né? Tempo, que chamaremos TA, por este tempo de amostragem, que a referência são 125 segundos. Então, temos no tempo 0, a gente espera que esteja em 0. Em 0 que? Bueno, em 0 segundos aqui. Isto está nas unidades de segundo. Beleza. No ponto 1, estaríamos em 0.125. No tempo 2, estaríamos em 0.250. 250, no tempo 3 estaríamos em 0.375, no ponto 4 estaríamos em 0.5, ou seja, em meio segundo, e esse meio segundo é justamente quando está aqui no ponto, chegando à metade, né? Chegando à metade. Ou seja, lembrem que este aqui não seria o ponto final seria este, a metade estaria aqui em 3 pi quartos, né? Então ele percorreu 1, 2, 3, o ponto 0, 1, 2, 3, 4 estaria já em 500 milissegundos. Né? Em 5, 6 e 7, são 7 pontos, contados de 0, aí dá os 8 pontos. Né? O 5 estaria em 0.625. O seguinte estaria em 0.750. E o sétimo estaria em 0.875.
E, claro, se a gente suma mais um ponto que não existe, que seria este oitavo, estaria em 1 segundo. Este não é parte desse primeiro ciclo, já passaria a ser outro, né? Então estes são os tempos que a gente vai utilizar em Labview, né? Enfim, esses pontos, ponto 0, 1, a gente modela o for pensando nestes momentos, né? Loop 0, loop 1, loop 2, que é justamente o que este aí de iteração faz. Então, vamos resgatar nossa função trigonométrica. Vou abri-lo por aqui para você ver onde que está. Em Elementary Trigonometrics, pega a função seno, que foi a que nós utilizamos. E lembrando que o seno é igual a ômega t, né? Então, esse é ômega t, que é 2πft. A gente pega também, vou mostrar aqui as constantes, 2π. E coloquei, ficou acidentalmente como um controle. Então aqui vai constantes e vamos pegar 2π. Também precisamos a multiplicação, né? E colocamos a frequência, né? Para a frequência eu vou criar um controlador para eu poder mudar a frequência desde o painel frontal, né? Isto está aqui, que é este aqui, né? A frequência. Isto. Também eu vou ômega t, que é 2πf, já estaria, né? Observe que já posso entrar ao for, é uma constante, não vai mudar. Multiplico pelo período, pelo tempo, né? Agora, o tempo, se eu coloco este aqui, vamos supor que esta é essa multiplicação que entra de ômega vezes t. Se eu colocasse o ômega, né, e depois multiplicasse pelo tempo, onde que estaria o erro? Deixa eu aí pensar um pouquinho. Ou seja, se eu coloco isso aqui, estaria errado. Por quê? Porque este me dá um 0, 1, 2, mas eu não quero isso, né? Claro que aqui na tabela a gente viu que está no momento 0, 1, mas não é o momento, é o tempo. Então eu preciso uma base de tempo de 125 milissegundos, né? Então necessariamente eu preciso pegar isso com o inverso da frequência, certo? Então eu vou pegar aqui o recíproco da frequência, e esse recíproco ficou estranho aqui, esse recíproco já me daria a base de tempo, né? Mas também tem outro detalhe, vamos vê-lo aqui. Eu coloco, vamos juntar aqui, o que deu? Ctrl V, limpamos isto, o tempo, puxamos um pouquinho mais para lá para visualizar bem as conexões, e este x iria para este outro, né? Então já teremos o momento 0, que seria 0 vezes o recíproco, que seria 125. Vou colocar aqui, clique direito, vou criar um controlador, perdão, um indicador para ver esse período, né? Esse é o período. Então já deixamos aqui claro que é o período. O período que não é outra coisa diferente que o tempo que leva o sinal em fazer um ciclo só. Atentos com esse detalhe. Um ciclo só. Mas se for de 1 Hz, é um ciclo. Mas se for de 2 Hz, é isso que nós vamos ver agora, né? Então aqui, necessariamente, eu vou colocá-lo fora para criar uma estrutura com todos os valores que vai calcular. E neste outro, vamos criar um controle, sim, por que não? Que fique um controle para eu colocar o número de pontos, né? Então, vou colocar aqui, pontos. Então, inicialmente, esses pontos vão ser 8 e a frequência será 1 Hz. O período que está aqui, vou deixá-lo no lado do período, né, para não perder, está em segundos, a frequência em Hz, né? Beleza. A gente sabe que pode clicar duas vezes, clicar uma vez, clique direito, propriedades. Para colocar as unidades, você vai aqui em Display Format, Advanced Editing Mode,
E aqui simplesmente agrega as unidades, que nesse caso seria uma S. Aí observem que já aparece aqui, né? Aí já aparece. Perfeito. Tá ok? Depois, neste outro, a mesma coisa. Vamos colocar o Hertz, para que fiquem as unidades. Sempre interessante colocar as unidades para a gente saber o que está medindo, o que está mostrando, né? Hertz. Pronto. Aí está. Um Hertz e 0 segundos enquanto a gente não manda rodar. Aqui, então, no final, quando ele termina o loop for, ele terá toda a coleção de dados calculados aqui no final. Então, eu simplesmente colocaria um indicador, né? Clique direito, Create Indicator, né? Eu vou colocar aqui este array e vou... Bom, não vou colocar os dados. Vou colocar aqui um indicador gráfico, Waveform Graph, né? Para ver a forma de onda que vamos obter aqui, né? Então, rodamos e aí aparece. Então aparece um pequeno problema, né? E, bueno, o problema aqui aparece na hora de mostrar o funcionamento, porque nós não consideramos os pontos, né? Onde que entra a questão dos pontos, né? Onde que nós estamos dividindo os pontos? Nós não dividimos o período, né? Aqui está o detalhe. Lembrem que eu tive para calcular esse 125 que dividir o tempo, o período que já fiz, né? O recíproco da frequência, e dividido por 8. Então, esse esquecimento se paga caro, né? Se paga caro porque não aparece o que nós queremos. Então, preciso, com o recíproco, dividi-lo por... dividido pelo número de pontos. Então, por este valor de pontos. Então vamos aqui pegar e vamos a dividir o período pelo número de pontos. Pronto. E agora conectamos. Pode ser que agora funcione. Não boto fé, não. Para um Hertz talvez, para outros talvez não. Vamos ver por quê. Então, se rodamos, pois agora aparece, felizmente. E essa mesma figura que nós tínhamos obtido aqui no whiteboard, né? Feito à mão, essa primeira parte estaria aqui, né? Agora, eu não tenho o ângulo aqui, eu tenho o ponto, ó, o primeiro, o ponto 0, ponto 1, ponto 2, né? Como aparece aqui. Ponto 0, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4 e o ponto 7. Ponto 8 não está, por isso não aparece que ele fechasse. Tá? Percebe, né? Porque o seguinte ciclo estaria aqui no ponto 8, mas ele já pertenceria a outro ciclo, ao seguinte ciclo, né? Tudo bem, se eu aumento o número de pontos, vamos colocar aqui 50. Com certeza, 50 pontos faz com que ela seja mais suave, muito mais bonita. Parece contínua, né? Parece contínua, mas não é. Ela continua sendo discreta, continua tendo o número de pontos discretos, né? Ela não tem que calcular os infinitos pontos que haveria, os infinitos ângulos que teria numa volta. Está necessariamente discretizado. Mas 50 pontos com certeza ocupará muito mais memória, eventualmente onde você tem uma coleção enorme de sinais, pues 50 pontos e cada ponto é, digamos, 16 bits. 16 bits vezes 50, pues necessariamente é muito mais memória que 16 bits vezes 8. Então, o número de pontos vai determinar para muitas aplicações de filtros digitais, para sistemas de controle digital, vai determinar a resolução mínima necessária para fazer a amostragem, né? Existe o teorema de Nyquist, onde chama também o teorema de amostragem, onde o número mínimo de pontos que pode amostrar um sinal é o dobro da frequência do sinal que você pretende amostrar, digitalizar, né? Então, claro que pues isso já entraríamos em outro assunto. Por enquanto, vamos me concentrar na função trigonométrica. Então, agora, já que está a função trigonométrica deste jeito, eu vou aumentar a frequência para ver o que acontece. Bom, vou diminuir o número de pontos para deixá-lo novamente como está. Aí está. Observem que aconteceu que o número de pontos foi distribuído em um ciclo só, em somente um período. E a gente viu aqui no whiteboard que para 2 Hz é 2 vezes, né?
Isso aqui acontece 2 vezes a forma de onda. Então, se você quer, eu vou colocar aqui, completar para 2 Hz. Esta união aqui que o computador faz com os 2 pontos acontece justamente porque existe este ponto, né? Já é do outro ciclo, mas existe e ele faz e deveria aparecer isto. Claro, aqui com 16 pontos, mas com 8 pontos deve ficar bastante diferente, né? Um pouco menos, digamos, dessa forma, mais quadrada, se se quer. Portanto, há um erro. Bueno, há um erro não, talvez falta o caso de 1 Hz funciona, para 2 ou mais Hz não funciona. Por que não funciona? Porque eu quero ver os ciclos, todos os ciclos que acontecem no tempo. Então, o que eu deveria fazer? Pois deixar que ele faça 2π vezes, né? E esse 2π vezes, pois necessariamente, quando eu vejo aqui a equação, eu tenho neste caso aqui, este 2π, estou falando de todo o período, de todo um período dividido pelo período, e eu estou multiplicando pelo tempo, eu estou conseguindo ir ponto a ponto, né? Baseado neste tempo, né? Nesse tempo. E tudo isso é uma constante, o único que varia seria o tempo, dentro do argumento do seno. Então, eu preciso que ele me deixe ver no número de ciclos que acontecem, né? Então, se eu utilizo 2πf, né, eu teria que dividi-lo pelo período vezes o tempo para podê-lo ver em toda a varredura dos ciclos. Então, o que eu vou fazer? Já tenho dividido por o período, né? Já tenho multiplicado por f, agora tenho que dividi-lo pelo período. Mas o número de pontos, estou falando, né? O número de pontos. Quer dizer que vou pegar aqui, lembrem que eu consigo com Ctrl, clico e arrasto. E aí aparece a função. É um copiar, como um copiar e colar. Tem um efeito parecido. Vou baixar isto aqui. Me obriguei a fazer isto. Tudo bem. Vezes a frequência. E este aqui. Multiplicado. Beleza, está aí. Rodamos e aparece. E esse é o resultado considerando 8 pontos. Eu coloquei 16, né? O meu de 2 Hz aqui seria 16 pontos, né? Contando os pontinhos são 16. Mandando rodar com 16 pontos, observem que aparece agora como eu fiz aqui no whiteboard, né? No quadro branco. Então, este seria, observem que o último não aparece, porque sempre será o próximo ciclo é quem coloca o seguinte ponto e o computador traz uma linha entre esses dois. Assim, então nós teremos já a função trigonométrica que pode ser modelada em qualquer frequência, vamos deixar aqui, mas lembrem que o número de pontos determina a resolução, né? Então, observem que a medida que aumenta a frequência e não aumenta a resolução, cada vez é pior, cada vez, não dá para saber o que é. Está em 8 Hz, mesmo que utilize o dobro, vai ser difícil visualmente ver que é um seno, né? Existe um tratamento de sinais digital, onde a gente consiga recuperar, enfim, mas aqui observem que eu vou aumentar isto a 80 vezes, né? Aí já começa a aparecer 8 Hz, são 8 ciclos, aí está, né? Se eu coloco, por exemplo, 20 Hz, ela fica bem quadrada, né? Triangular, porque o número de amostras é pouco. Vou aumentar um pouco mais, aí ele começa a aparecer um pouco mais arredondado, né? Se você quer ver melhor, a gente clica aqui, Visible Items, e ele tem aqui um Graphic Palette, onde com o Graphic Palette eu consigo fazer um zoom por um segmento da página. Aí está, observem que está bem, digamos, como deteriorada, né? Na verdade, são pontos de resolução. Então, eu vou colocar aqui 150 pontos. Mandamos rodar, né? Vou deter aqui e fazer novamente um zoom. Isto aqui. Pronto. Então, cada vez vai melhorando, né? Vai melhorando. Se eu coloco 200 pontos, obviamente,
vai ser muito mais suave as curvas, né? Observem? Já é muito mais suave a função trigonométrica. Esse seria o exercício. Então, para os próximos exemplos, a gente vai utilizar este mesmo exercício. Tente refazê-lo, tente fazer a mesma questão. Faz um sinal de 1 GHz para ver como fica. Às vezes não é tão importante, por isso no tutorial que eu fiz no domínio da frequência, é muito mais atraente observar as figuras trigonométricas em termos de suas frequências e harmônicos. Nesse caso, iríamos ter uma função trigonométrica com uma fundamental e pronto. Mas não tem graça, me parece que se você tem 1 GHz, imagine 1 GB. 1 milhão de ciclos desenhados ali na tela, você não vê nada, vê provavelmente uma mancha branca. Até vou fazer aqui rapidamente, antes de terminar o vídeo, vou colocar aqui uma frequência bem considerável, né? Bem considerável. Aqui está 20, 200, 2 GB, aí está 2 GB, se eu mando aqui e obviamente aumentar, claro, tem somente 200 pontos. Eu vou aumentar aqui o número de amostras, né? Aqui vai 1 GB e 100. Bueno, vai demorar um pouco, vai ficar uma mancha branca, enquanto ele calcula aí. Claro, aí está o detalhe, né? Não há suficiente memória para completar esta operação. Vou diminuir aqui, exagerei certamente, né? com poucos Hz já daria, né? Com 50 Hz já daria, com certeza, né? Aí já começa a parecer denso, né? Já começa a parecer difícil de observar, né? 100 Hz, e aí aparece. Cada vez mais difícil de enxergar a função que está ali, se é um seno, se é um cosseno, se é triangular, se é quadrado. Então, certamente, o número de pontos é complicado e descrever a função termina sendo mais atraente, novamente esclareço isso, é mais atraente colocá-lo em termos da frequência, né? Uma análise espectral. Beleza? Então, muito obrigado pela sua atenção e no próximo vídeo vou utilizar este mesmo exercício, parto deste, para gravar, para salvar a forma de onda num arquivo de lábio e fazer um programinha que abra esse mesmo arquivo. Beleza? Muito obrigado, até a próxima!